quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Outro dia, o Alckmin estava comigo, eu recebi os companheiros. Eu não sei se eles gostam que eu chame de companheiros, mas eu chamei os companheiros da empresário do aço do setor siderúrgico, e eles vieram conversar comigo, apresentar uma proposta de investimento de 100 bilhões de reais, mas não disseram o que vão fazer. Eu fiquei preocupado naquela reunião, porque ninguém falou que vai comprar um forno novo, ninguém falou que vai fazer uma fábrica nova, mas disseram que vão investir 100 bilhões de reais. Mas qual era a grande encomenda deles? A grande encomenda deles era que é preciso taxar a importação de aço da China, porque a importação de aço da China está trazendo prejuízo ao aço brasileiro. É verdade. É preciso que a gente pense numa tributação que seja coerente para quem produz aqui dentro e que seja bom também para quem exporta. Mas eu fiz questão de dizer, e aqui quero pegar o testemunho do meu querido sindicato da indústria automobilística, meu querido sindicato dos trabalhadores que estão aqui, eu fiz questão de dizer para eles, olha, acho que vocês estão cometendo um problema. O problema não é só a China. Porque a China, não há muito tempo atrás, ela produzia, Haddad, quase que a mesma quantidade de aço que o Brasil, 35 milhões de toneladas de aço. O que aconteceu com a China? É que eles avançaram para 1 bilhão de toneladas e nós continuamos com 35 milhões. Esse é o dado concreto. E eu fazia questão de lembrar aos companheiros do aço de que quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística vendia exatamente ao banco 3 milhões e 800 mil carros nesse país. E quando eu votei em 2023, a indústria automobilística vendia apenas 1 milhão e 800 mil carros, metade do que vendia em 2010. Daí o problema do aço. Se eu não produzo carro, eu não uso aço. Esse país tinha 86 mil trabalhadores na indústria naval. Esse país estava produzindo navios petroleiros enormes. Esse país estava produzindo plataforma. Esse país estava produzindo sonda. Parou. Daí o problema do aço. Quantas casas foram feitas do Minha Casa Minha Vida ou do Casa Verde e Amarela que inventaram durante os últimos 6 anos? O dado concreto é que nós voltamos para o governo, Haddad, e você tinha 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Eu fui no Ceará inaugurar um conjunto habitacional que estava pronto desde 2018 e não foi inaugurado. Daí o problema do aço. Ou seja, essa construção civil não cresce, essa indústria automobilística não cresce, essa indústria naval não cresce. Ou seja, vai faltar aço. Vai ter um problema no aço. Então, eu estou dizendo isso para chamar a atenção de vocês o seguinte, olha, eu digo sempre, esse país será do tamanho que a gente quiser que ele seja. O que não pode é cada setor achar que o setor dele é que tem que ganhar. É importante que toda vez que a gente pense nesse país, a gente pense que se tem uma coisa que o governo deseja é que a inflação seja baixa. E eu quero que a inflação seja baixa porque eu fui operário de fábrica e eu vivi com inflação de 80% ao mês.
Não era 80% ao ano, era ao mês. E eu tinha que receber meu salário e correr no atacadista para comprar excesso de papel higiênico, excesso de óleo de soja, porque eu só podia comprar o que não era perecível. Para ver se meu salário não perdia importância, Priscila. Eu já vivi esse mundo. Então eu rogo, eu peço, eu trabalho para que a inflação seja baixa. Mas eu também rogo e peço para que a gente possa melhorar a vida do povo mais pobre desse país. Não é possível, porque é muito fácil governar um país. É muito fácil se você não olhar para todos. Vocês todos são muita gente estudada, muita gente letrada, sabe o que eu estou falando. Toda vez que você tenta universalizar as coisas, você diminui a qualidade. Esse país já teve escola pública extraordinária. Os grandes intelectuais, os grandes pensadores, todos estudaram em escola pública no ensino fundamental e no médio. Hoje eu vou em inversão. O pobre paga e o mais rico estuda na escola federal, porque ele estudou mais na escola fundamental. Ou seja, o que nós estamos tentando fazer é dar a seguinte oportunidade. Esse país pode se transformar num país de classe média. Vocês acham que eu quero um país igual à Rússia? Vocês acham que eu quero um país igual a Cuba? Não. Eu quero um país com padrão de vida igual à Suécia, a Dinamarca, a Alemanha. É esse país que eu sonho para a classe trabalhadora brasileira, Moisés. Essa qualidade de trabalho que eu sonho para vocês. É a gente melhorar as condições das pessoas. É garantir que eles tenham um mínimo. Então, quando alguém fala assim para mim, o mínimo está muito alto, pelo amor de Deus, o mínimo é o mínimo. Não tem como o mínimo ser muito alto, ele é o mínimo. Como é que ele pode ser muito alto? Uma vez eu estava com o Guido Mantz e o Meirelles fazendo um debate em Frankfurt com quase 1.500 empresários alemães, e o Meirelles e o Guido falaram muito da macroeconomia, e eu falei, eu acho engraçado que o Banco Central e o ministro da Fazenda esqueceram de uma coisa chamada microeconomia. Uma microeconomia que muitas vezes gera muitos empregos, gera muitas oportunidades e muitas vezes gera uma produtividade extraordinária, que é o que a gente está fazendo nesse instante. É preciso que vocês estudem a macroeconomia, mas saibam o que está acontecendo lá embaixo. Não na pessoa que tomou R$1 bilhão emprestado, mas a pessoa que tomou R$5.000 emprestado, que tomou R$10.000 emprestado, que tomou R$500.000 emprestado. Essa economia está funcionando a todo vapor e está muito aquém daquilo que eu acho que ela tem que funcionar. É por isso que eu repito sempre a minha frase. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa desemprego, significa prostituição, significa desnutrição, significa analfabetismo. Pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa uma ascensão social de todas as classes sociais, significa mais educação, significa melhor transporte, significa mais salário, significa mais crescimento. Porque qual é a sociedade que nós buscamos criar? É uma sociedade, cada empresário deve ter isso na cabeça. É uma sociedade em que nós queremos que cada trabalhador ou trabalhadora possa consumir aquilo que ele produz. Não é Marx que dizia isso, é Henry Ford. Ele que dizia textualmente.